Vou nessa daqui, ó. Galera, vamos começar a trabalhar então? Então o negócio é o seguinte, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Alguns que estão aí provavelmente vão se lembrar que nós trabalhamos essa questão, uma questão parecida com essa daqui. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí a questão? Eu vou aumentar um pouquinho, colocar mais, acho que foi muito. Aí, ficou bom esse tamanho aí, galera? Aqui estamos, ó, com a nossa curso de preparação, né, para a Isa ver que eu estou com a camiseta, tudo beleza. Vocês estão conseguindo ver aqui a questão belezinha, galera? Quem pode ler para nós aí essa questão? Para a gente ver o que é que essa questão está falando aqui. Os lixões a céu aberto e os aterros sanitários controlados possuem elevadíssimo potencial de impacto ambiental, tanto ao solo e às águas quanto à atmosfera. A acidez elevada no chorume e bem como grande carga de metais. Caso esse material entre em contato com o solo, irá penetrar até o lençol freático e será carregado para os cursos de água. Oi? Olha, professor, travou aqui. Por outro Fez o lado, barulho? as agriculturas são Sim. responsáveis por 18% de toda a emissão antropogênica de origem humana de CH4, que é o gás metano. Este gás pode ser convertido para o aproveitamento em uma termoelétrica, contribuindo para o menor impacto no aquecimento global antrópico. Há uma importante contribuição econômica e ambiental criada pelos protocolos de Kyoto em 1997 e Joanesburgo de 2002, denominado de Mercado dos Créditos de Carbono, que consiste em... Ah, então a Ana Santos, né, que está lendo, né? Sim. Isso? Então aqui, Ana, seu áudio está baixinho, mas eu consegui ouvir, tá? E até eu queria ouvir de vocês se meu áudio está bom, né? Fala aí para mim se está legal. Tá sim, tá ótimo. Não, então beleza. Então olha só, pessoal. Esta questão aqui tem um descritor, né, que é o compreender os impactos da ação humana no ambiente. Isso é um dos assuntos, vamos falar assim, preferidos no Enem, né? A Ana leu aí e agora ela então vai encaminhar aqui o... Deixa eu desligar meu WhatsApp web aqui, galera, que eu estava falando com a Isa, porque fica fazendo um barulhinho aqui. Eu vou desconectar aqui. Aí. Que aí vai parar de aparecer aqui para mim. Então vamos lá. Está colocado aqui então que esses aterros sanitários dos lixões eles são responsáveis por 18% da emissão antropogênica, né, ou antrópica, né, de origem humana. E existe um negócio chamado mercado de crédito de carbono, que está colocado aqui no final da questão, que é a última coisa que a Ana leu, né? E o que consiste isso daí, galera? E Ana, lê então os enunciados aí, ou o que você acha que está certo, Ana? Você já deve ter lido aí. Ainda não, vou ler todos. Então vai. Letra A. Fechamento de empresas emissoras de dióxido de carbono sediadas em países de desenvolvimento. E aí, vocês acham que isso tem cabimento? Não. Fechar as empresas? Não. Empresas, elas geram emprego, renda, impostos, não é isso? Elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos países. Letra B. Criação de um fundo para investimentos em projetos sustentáveis em países de desenvolvimento. Os recursos depositados nesse fundo são de empresas sediadas em países em desenvolvimento que pagam valores em dólares referentes às suas emissões de dióxido de carbono. Com isso, elas conseguem obter certificados ambientais. Trata-se de uma espécie de licença para poluir. E aí, galera, o que vocês acham? Essa daí é a correta? Acho que não. É essa que é a correta, viu? Errei. Parabéns para você que está participando. Ela é correta porque o mercado de crédito de carbono é isso mesmo. As empresas, elas não podem deixar de existir. Elas têm atividades que comprometem a atmosfera através da emissão de gases de efeito estufa. Entretanto,
foi criado um mecanismo para que elas consigam contribuir para que nos países em desenvolvimento haja projetos, né, sustentáveis, com menor impacto. Enquanto isso, elas estão trabalhando regularmente. Existe um negócio chamado ISO 14000, a série 14000, eu trabalhei numa aula lá em dezembro, que é o certificado ambiental, a série 14000. Então, essas empresas conseguem fazer negócios, né, enquanto elas estão ainda aí também buscando obter formas de uso de energia que sejam menos poluentes e contribuem para projetos nos países em desenvolvimento. Tá bom? Tá certo? As demais, então, pode ler, então, senhorita? Letra C, fechamento de empresas emissoras de metano nos países em desenvolvimento. Letra D, proibição de fabricação de veículos movidos a diesel nos países em desenvolvimento. Isso não aconteceu ainda, mas a Europa, ali a partir da União Europeia, já tem uma sinalização, por exemplo, nos países britânicos, né? Serão proibidos, não vai existir a partir de 2030 a fabricação de veículos movidos a diesel ou gasolina, veículo a combustão interna. Somente veículos elétricos ou por outras fontes que vierem a ser criadas, tá certo? Mas isso ainda é para esta década. Afinal de contas, né, nós já estamos em 2021, não é brincadeira, né? Faltam 9 anos para 2030. Beleza, galera? Então, essa é uma questão que está aí. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, por favor? Não, Tá aí professor. Carolina, Anne, Ana Luísa, Lavínia. O que mais aqui para eu dar boa noite? Silvia, Nicole, Ana Santos, que estava falando conosco, Leandra, Jéssica, Kaline, Felipe Fernandes, Felipe Pedro, Silvia Regina, Daniele, Wellison Carlos, Matheus Araújo. Bacana, galera. Então tá bom. Vamos lá para as demais questões, né? Aqui muda de chuchu para abóbora, ó. Compreender os processos de formação do relevo. Primeira coisa, eu vou chamar a atenção para vocês, como está colocado aqui, né? Quem pode ler para nós? Contribuição. Alguém está no chat? Deixa eu ver aqui no chat. É uma boa noite. Beleza. Vai lá, quem pode ler? Ou eu leio? O tectonismo é definido como um movimento lento e prolongado nas crostas terrestres, resultante da movimentação do magma pastoso. Observe a figura abaixo. O processo... Sim, então vai. O processo e o tipo de formação representado na figura está corretamente descrito em... Aí apareceu o gabarito aí, né? Não era para aparecer. Mas não tem problema não, né, galera? Vocês estão ligados aí. Deixa eu torcer. Vai lá. A. Limite transcondante da placa tectônica, gerando uma falha geológica. Só um momento, princesa. O limite transcordante, por exemplo, é aquele que tem lá nos Estados Unidos, na falha de San Andreas, ou San Andreas, como queiram. É aquele que também tem na África, lá no chamado Rift Valley, que eu havia trabalhado com vocês em dezembro, era novembro, não sei, agora. E esse limite não é esse que está aí, né? Como está colocado aí, vocês podem ver que está dobrado, né? Eu posso pegar aqui, eu estou com algum material aqui, está um pouco bagunçado, mas deixa eu pegar uma folha de papel aqui. Eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui, ó. Vou aparecer a minha imagem aqui para eu me ver, que aí eu até me assusto. Deixa eu pegar outra folha aqui. Aqui, ó. O relevo, a força tectônica horizontal está dobrando, ó, o pacote rochoso, ó, certo? Convergente, como está colocado aí, tá? O transcordante, então, é aquele que tem nos Estados Unidos, lá na falha de San Andreas e no Rift Valley da África. Manda bala.
B. Limite divergente de placa tectônica gerando uma dorsal oceânica. É o contrário, né? Esse aí, o da dorsal, eu também demonstrei para vocês ainda em novembro ou dezembro. Há um afastamento, olha só, divergência significa afastamento, né? Quase tudo que começa com do, né, tem a ver com separação, sabe, gente? Igual a palavra divórcio, a palavra divisão, né? Então vocês fiquem de olho nessas palavras. Diagênese, por exemplo, né? Ó, uma outra palavra ligada a processo tectônico, que significa que há mais de uma situação acontecendo, tá certo? Então, limite divergente não, aqui é convergente, como está colocado. Então, letra C, por favor. Convergência de placa tectônica gerando um dobramento. Exatamente. Esse dobramento aí, por exemplo, é o que dá origem às cordilheiras, como os Alpes, que fica na Europa, né? Os Andes, que são aqui na América do Sul, também o Himalaia, que é o grande conjunto do Himalaia, é o lugar mais alto da Terra, né? Existem grandes áreas lá que estão a mais de 7.000 metros acima do nível do mar. Para a gente ter uma ideia, o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes são 7.100 metros, que é o pico do Aconcagua. Mas o Himalaia, gerado pelo mesmo processo, é bem mais alto, né? 8.848 metros de altura tem o Everest, né? Que é o ponto mais alto da Terra, gerado por essa força tectônica que vem numa escala de tempo geológico, né, gente? O tempo geológico ele é extremamente lento e até às vezes difícil de compreender para nós humanos, visto que o nosso tempo de vida ele é um tempo contado, como nós sabemos aí, em minutos que formam as horas, formando os dias e semanas, meses, né, os anos, as décadas, séculos, milênios e talvez alguns milhares de anos, como a gente já nós temos acesso pela história. Entretanto, o tempo geológico ele é contado em dezenas de milhares, centenas de milhares, né? Milhões, dezenas e até bilhões de anos. Então, esses processos que formaram a Terra, as grandes estruturas do relevo, são processos extremamente lentos, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter isso muito claro. É o tempo geológico. Ainda existe uma outra situação, que é o tempo chamado cósmico, né? Que é calculado em anos-luz, né, galera? Que é, por exemplo, um assunto que eu não preparei para trabalhar com vocês aqui, mas só falando rapidinho, né? Por exemplo, existem algumas estrelas que conseguimos visualizar aqui do hemisfério sul na Terra, que o seu brilho, né, a sua luz está viajando aí no vácuo do espaço há milhões de anos. Então, se essa estrela, por exemplo, já tiver se apagado, por assim dizer, vou fazer uma licença poética aqui, né? Ela tiver perdido seu brilho, sua emissão de luz como estrela, a gente ainda vai conseguir perceber esse brilho por muito tempo, né? Uma outra situação que mais parecida com o tempo geológico eu posso falar para vocês é que se Deus, né? Se agora a gente estivesse no período do dia, né? Que acabou de anoitecer, né? Nós estamos no verão, né? E nós estivéssemos no período do dia e Deus tampasse o sol, né? A gente ia demorar 8 minutos para perceber, que é o tempo que a luz do sol demora para alcançar aqui a superfície da Terra, né? Os fótons, os raios de luz. Tá certo, galera? Então, são escalas de tempo bastante extremos comparado com o nosso tempo de vida. E por final aqui, né, a letra D, que a senhorita que está lendo, eu me perdi agora. Lê a D então, por favor, princesa. Divergência da placa tectônica gerando um dobramento. Pois é, quando é divergência,
gera uma dorsal, né? Tá certo? Então, de forma alguma, é esta a opção. Deixa eu pular aqui, já apareceu o gabarito aqui de novo. Eita! Lê para nós aí, por favor, senhorita, esta questão aí, então. Outra pessoa, por favor, algum do rapaz que estiver aí na sala. Fique à vontade. O Então, aquecimento global é um dos temas mais noticiados e discutidos na atualidade. Há um conjunto de gases que são emitidos antropicamente, sobretudo após a era industrial e a urbanização, que se generaliza em todos os continentes. Há ao menos 5 que são os principais gases estufa antrópicos. Um deles é emitido sobretudo por queima de carvão mineral e diesel. Esse gás também é reagente com o vapor d'água presente na atmosfera e disso resulta as chuvas ácidas antrópicas. Assinale a alternativa em que está descrito corretamente esse gás. Então, deixa só fazer um comentário, né, Luísa, né? Olha só, pessoal. Mais um tema aí que é bastante recorrente no Enem, né? Porque, na verdade, não saiu aí, voltou para o mesmo tema da primeira questão. A ação humana, o antropoceno, né? A era humana, nós, humanos, nossas sociedades, causam impactos ambientais em escala local, regional, continental e global, né? E vocês, espero que seja muito claro para vocês, visto que sobretudo aqueles que já terminaram a terceira série do ensino médio, que a partir do período chamado Revolução Industrial e as sequências de inovações tecnológicas que vieram a partir da Revolução Industrial, nós temos o uso de recursos numa escala nunca registrada, né? Nunca houve dessa história que se conhece da humanidade um uso tão largo, tão grande, né? Uma escala tão absurda dos recursos terrestres. E um uso de fontes chamadas então de hidrocarbonetos, né? São ricos em hidrogênio e carbono, os combustíveis fósseis, né? Como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, né? Esses são, então, os chamados combustíveis fósseis. E o seu uso, ele aumentou muito, né? Sobretudo a partir do uso de veículos automotores, né? Então, os veículos movidos a gasolina, diesel, ou chamada querosene de aviação, que é o nome da gasolina azul também, e o diesel é principalmente um combustível utilizado para veículos de carga, né? O carvão mineral ele é utilizado, sobretudo, para obtenção de calor em usinas termoelétricas, né, de geração de eletricidade, e também nas siderúrgicas, que são aquelas empresas que transformam o minério, né, já separado da escória. Ele é fundido, ou seja, ele é derretido, né, para dar forma e função a coisas, então, vamos dizer assim, metálicas, por assim dizer. E o diesel e o carvão mineral são grandes emissores de um tipo de gás de efeito estufa, que reagindo com o vapor d'água da atmosfera, então vocês olhem que essa questão tem uma interdisciplinaridade com química, não é? Visto que é uma reação, né? Então, qual é esse gás? Leia, Ana Luísa, quais são eles aí? Letra A. Alternativa A, dióxido de nitrogênio. Alternativa B, dióxido de enxofre. C, metano. E D, clorofluorcarbonetos. E aí, galera, qual é o gás que reage com o vapor d'água da atmosfera e gera chuva ácida aqui, ó? Antrópica, né? Qual é esse gás, meninada?
Quem vai falar aí? Metano? Não, Alternativa o metano vem da decomposição de matéria orgânica. enxofre. Letra B. É o dióxido de enxofre. É o SO2, né? Porque aqui, ó, por exemplo, eu vou até escrever a formulação dele aqui, ó. Opa. Vou escrever sem estar na forma mais correta, para andar mais rápido. SO2, dióxido de enxofre, né? Dependendo da concentração que haja na fumaça da queima desse gás e a quantidade de vapor d'água que reagir, pode ser que se gere, inclusive, ácido sulfúrico. Agora, então tá bom, é a letra B, é o dióxido de enxofre. Então ele vai gerar H2SO2, H2SO3 e H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né, meninas? Então, olha só. Beleza? Estamos bem? Alguém quer fazer uma pergunta, comentário? Que eu quero fazer um comentário aqui. Tá tranquilo, professor. Então tá. Qual que é o problema da chuva ácida, então, meninos? Em que ela nos prejudica? Ela é corrosiva, então eu vou ajudar vocês, né? Eu sei que muitas vezes vocês estão assistindo e não querem falar, e não tem problema, né? Nesse caso. Mas ela é corrosiva, né? Então ela corrói as edificações, chamadas então as estruturas tecnogênicas ou antropogênicas, aquilo que nós fizemos, como por exemplo, os telhados da chamada telha de barro ou cerâmica, né? Telhas de fibrocimento, seja misturado com qualquer coisa, telhas metálicas, ela corrói, por exemplo, imagens que tem muito nos livros didáticos são de estátuas de bronze, né? O bronze ele tem cobre, né? O cobre ele tem uma oxidação, o óxido de cobre forma uma cor verde, né? Então ele corrói, ele está corroendo as pirâmides do Egito, a esfinge e outras coisas que tem em outras grandes construções no Egito, em outras partes, por exemplo, na Grécia, aquela chamada Acrópole, que é a parte mais alta da cidade, onde tem um grande edifício chamado Párteno, né? Aquele lá vai, no futuro, não muito distante, eles vão cobrir fazer uma cobertura, uma abóboda para tampar essas construções, para evitar que elas sejam destruídas pela chuva ácida. O Matheus está falando aqui no chat, professor, mas o óxido de nitrogênio também pode causar chuva ácida? Você está afirmando ou está fazendo uma pergunta? Porque não tem nenhuma pontuação no final. Você está me falando que ele pode ou você está perguntando? Hein, Matheus? Fala aí. Ah, tá perguntando. Então tá beleza. Você queria falar o dióxido de nitrogênio, né? Bom, eu fico devendo a resposta. Tá certo? Eu queria saber se você estava falando, perguntando. Eu fico devendo a resposta. Eu não sei responder essa pergunta que você fez, tá certo? Então, humildemente, eu estou dizendo aqui. Ok? Beleza? Entretanto, ele é corrosivo, como eu estava falando, e ele prejudica as folhas das plantas, ele prejudica, a chuva ácida, ela, né, prejudica, quando ela é uma precipitação na vegetação, já falei, porque ela vai de certa forma, prejudicar o sistema de evapotranspiração das plantas e também de absorção de água e também de absorção de luz, né? Queima as folhas, vamos assim dizer, e ela pode acidificar lagos também, né? E cursos d'água, os rios, tá? Então a chuva ácida, ela é muitas vezes gerada numa região, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a Alemanha
que é a economia mais forte da União Europeia, né, do continente europeu, a Alemanha produz muita mesmo, uma quantidade absurda de dióxido de enxofre. Entretanto, acaba chovendo, por exemplo, na Áustria. A chuva ácida gerada, a reação que vai se transformar em chuva ácida acaba acontecendo na Áustria, mais até que no território da própria Alemanha. Né? Então, é um problema que ele não fica, visto que ele envolve a atmosfera, ele não fica restrito. Tá bom? Próxima questão aqui, ó, é outra que envolve compreender processo de formação do relevo. Ó, movimento convergente, que é aquele ligado a esta mesma questão aqui, ó, que é a questão 2, também tem na 4. Vamos ver o que tem nessa questão? Observa a figura. Essa figura aqui, meninos, vocês olhando, olha que tem umas setinhas aqui. Isso aqui se chama corrente de convecção de magma. Aí o Matheus fala aqui, o dióxido de nitrogênio não pode causar chuva ácida, mas dependendo da reação pode formar ácido nítrico. Aí sim pode causar chuva ácida, pelo que eu sabia. Aí, obrigado pela informação. Tá certo, meu querido? Eu tenho noções de química, né? Não sou especialista, né? Para aquilo que contribui aqui. Então, obrigado por você contribuir também comigo. Ok, meu querido? Muito obrigado. Tá? Então, aqui, meninos, essa setinha aqui tá por baixo, né? São as correntes de convecção. Que vocês estão vendo que as setas estão indo na mesma direção. Então, esse movimento chama movimento convergente. Eles estão indo de encontro, né? Em língua portuguesa, a gente fala de encontro porque está indo em choque. O que mais que ele está falando aqui? Obrigado. Foi a Ana Luísa que falou. A Ana Luísa, escondendo aí, né, Ana Luísa? Vocês conversando entre vocês aí e deixando o professor aqui boiando, né? Tá, beleza. Meninada, quem vai ler essa questão aqui para nós? Ih, já está aqui a resposta. Eita, mas não tem problema. Opa, peraí. Cliquei aqui. Deixa eu ver o chat aqui. O mouse falhou. Quem vai ler? Acelerando. O tempo está passando. Tem mais outras 2 provas para a gente resolver ainda. Nadinha? O movimento das placas tectônicas provoca significativa alteração na superfície terrestre. Ele é responsável pela formação do relevo e por instabilidades da superfície da Terra. Assinale a alternativa correta sobre o tipo do movimento tectônico demonstrado na figura e o relevo formado. Então vamos lá. Alternativa A, movimento convergente, geração de dobramento moderno. Para só um pouquinho, Ana Luísa. É isso que acontece aí nessa questão? É convergente? Está indo na mesma direção? Está formando uma cordilheira aqui, inclusive ele até destaca que tem até vulcão. Está acontecendo isso aí? Isso está acontecendo aí. E o que está nas outras letras? B, movimento convergente, geração de ilhas oceânicas. Tá, aí está mostrando movimento convergente, mas na segunda parte, que é depois da barra, tem geração de ilha oceânica sendo mostrada aí, galera? Não. A letra C, por favor. Movimento divergente, geração de dobramentos antigos. Aí está completamente errado, tanto a primeira parte quanto a posterior à barra, ok? Né? Porque é movimento convergente. E a letra D? Movimento transcundante, geração de dorsal oceânico. Também completamente errado, porque aí não é movimento transcordante, como já foi colocado, é convergente, e o transcordante não forma dorsal oceânico. Né? Movimento transcordante é o quê, Marcelo? Transcordante é aquele, deixa eu abrir minha imagem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Google aqui, ó, e vou compartilhar o Google com vocês. Deixa eu abrir o Google aqui. Vou mostrar... Não.
Eu estou querendo... Deixa eu abrir ele aqui. Cadê o Google antes? Por que eu estava com ele aqui com mais facilidade? Tá bem aqui, ó. Aham. Deixa eu compartilhar o Google aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Movimento transcordante, respondendo a você que perguntou, é quando as placas estão em movimento lateral, assim, ó. Uma está indo numa direção e outra está indo na outra. Elas encostam lateralmente. Mas eu vou mostrar as imagens aqui. Movimento de placa, vou pegar a imagem. Vocês estão vendo é o Google, né? Eu quero a imagem. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Sobe. Aqui, ó. Essa figura. Abrir ela nota, abrir imagem nota guia. Estão conseguindo ver, meninos? Aqui, ó. O transformante ou transcordante que dá na mesma. Estão vendo aqui? O movimento é lateral. Beleza? Aqui tem outra imagem. Deixa eu ver ela aqui. Ó. Essa ficou melhor para vocês verem, ó. Estão conseguindo ver aqui? Ó o movimento transcordante ou transformante, ó. Ok? Divergente, afastamento. Convergente, está indo na mesma direção. Sim? Sim, obrigada. Beleza? Aí agora, então, eu vou compartilhar de novo a prova. Apareceu a prova de novo, né? Deixa eu subir aqui, o negócio está me atrapalhando. Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu ver se eu sumo com a... Vou sumir aqui. Vamos lá. Compreender os processos geológicos e geomorfológicos. Gente, de cara eu falo para vocês. Todos os anos começa o noticiário aqui no Brasil, fala em chuva, prejuízos que a chuva causa lá perto de Belo Horizonte, em Salvador, em São Paulo, na cidade do Rio, Niterói e outras cidades ali do estado do Rio também, do estado de São Paulo. É na própria capital do Espírito Santo, né? E em outras cidades, em Vitória, ou na região metropolitana de Vitória, mostra deslizamentos de encostas, movimentos de massa. Então, de novo, eu vou compartilhar aqui com vocês o Google. Apareceu o Google aí, galera? Só que eu queria que ele fez uma brincadeira sem graça comigo aqui, que eu cliquei, ele sumiu aqui. Deixa eu colocar aqui, movimentos de massa. O que é movimento de massa? Então, eu vou colocar imagens para vocês. Aqui, ó. Qual que eu vou mostrar? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar essa aqui primeiro. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Né? Vou mostrar agora foto. Deixa eu ver aqui. Tinha uma bem... Aqui, ó. Gente, olha isso. Né? Eu quero mostrar essa imagem em outra guia, mas eu não estou conseguindo ver a guia porque eu escondi as guias aqui, ó. Mexendo o negócio, me tampando aqui. Tirou minhas guias. Nem... Espera aí. Espera aí que eu vou fechar tudo aqui. Deixa eu fechar esse Google todo aqui, galera. Só um momento. Movimento de massa. Movimento de massa é deslizamento de terra, né? Imagens, vai aparecer... Não, o que é isso? Movimento de massa... eu tinha dito que era na costa. Movimento de massa, rapaz. Pelo amor de Deus, ainda bem que não apareceu nada. Movimento de massa, tá aqui, galera. Vocês estão vendo essa imagem, né? Aqui, ó. Olha isso aqui, que tragédia isso aqui, ó. Né? Tem alguém no chat? Deixa eu ver aqui. Tá.
Aqui, ó. Olha o que aconteceu nessa encosta, né? Ela foi desmatada, tirou o equilíbrio, como está nessa daqui, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Você tem uma encosta íngreme, essa figura se chama bloco diagrama, né? Assim como essa outra de cá, tá? E aqui, ele é esquemático, esse aqui, ó, movimento de massa, bem aqui, ó. Só porque eu tô com um probleminha aqui o Google não está deixando eu ver as outras imagens. Eu sumi com a barra superior ali. Eu não estou conseguindo recuperar a barra superior. Saí do modo tela cheia. Aí, agora sim. Agora eu vou abrir essa imagem aqui, ó, uma outra guia, e vou mostrar ela para vocês. Ó. Vou ampliar. Olha aí, né? Olha o que aconteceu aqui. Corrida de massa, são alguns modelos de movimentação. Deixa eu voltar aqui. Olha essa figura, pessoal. Com a ampliação, vou diminuir um pouco para melhorar a qualidade da imagem. Imagina, aqui certamente teve gente aqui que perdeu a vida, né? Perdeu bens materiais, mas deve ter perdido a vida. Então, isso aí, gente, chama-se área de risco geomorfológico, tá? Então, vamos lá. E na questão aqui, ó. Agora está aqui a prova de novo. Quem pode ler para nós? Leia as afirmações abaixo sobre geologia e geomorfologia. Número 1. A geomorfologia estuda as interações das sociedades com os fatores do relevo. Correto, tá? Então já vou de cara falar, desculpa ter te interrompido, princesa, mas a geomorfologia estuda isso mesmo, a interação, ou seja, a relação nossa, não é humana, com o relevo. Por exemplo, numa aula aí em dezembro, eu coloquei para vocês que nos relevos planálticos há uma grande possibilidade para instalação de hidrelétricas, né? Claro, em planaltos que tem rios, né? Tem lugar no mundo que tem planalto, mas são secos, mas não é o caso aqui para esse exemplo. Então, essa é uma forma de interação da humanidade com o relevo. Outra, habitar planícies próximas a rios, que na cheia eles jogam os sedimentos, né, como o Nilo, o rio Nilo e vários outros no mundo. Eu estou querendo citar o Nilo aqui por causa da civilização egípcia. O Nilo lançava eu vou até escrever aqui o nome da coisa que ele lançava. Ele lança, né? Ele lança um sedimento que tem esse nome que eu escrevi aqui, ó, Loess. É uma lama amarela. Ela é cheia de minerais que as plantas absorvem, né? Então, ao longo da existência desse rio, ele depositou camadas e camadas, e todas as vezes que ele tem cheia, ele deposita mais camadas dessa lama, e há milênios, os seres humanos habitam essa planície para plantar. E aí acabou se estabelecendo no alto, no médio e no baixo Nilo, a civilização egípcia, tá? Então, de modo que essa interação. A outra interação é aquela ali. Se você habita lugares perigosos, pode ser que um dia, dependendo da quantidade de chuva, onde você mora pode desabar. Alguém poderia fazer uma pergunta aí assim, ó, aqui em Anápolis pode acontecer um deslizamento daquele lá, daquela foto? Não. Aqui é outro tipo de pacote rochoso, tá? Com outra incidência de chuva. Então, não tem esse risco aqui daquele tipo de movimento. Aqui acontece um processo chamado vossorocamento, né? Mas ele demora muito e aquele outro processo lá naquela foto ele é bem mais rápido de acontecer, tá? Passa para 2, então, senhorita. Então tá correta a 1. A geologia estuda os minerais e as rochas, bem como a estrutura terrestre. Correto. É isso aí que a geologia estuda, né? Como se formam os minerais,
E, sobretudo, como se formam as rochas. Os minerais são formados pela cristalização dos componentes do magma. Essa cristalização acontece quando o material ele resfria, então ele seca. E ele, vamos dizer assim, sai do estado pastoso para o estado sólido, ou até muito líquido, porque depende da lava, da região, do vulcão. A lava é mais líquida, mas enfim, ela esfria e forma-se os minerais que vão compor as rochas, né? Então esse resfriamento vai gerar as rochas, elas são repletas de minerais, né? Então, e a estrutura terrestre, como por exemplo, o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior, a crosta oceânica, a crosta continental, ok? Então são coisas estudadas pela geologia. 3. A zona mais ativa vulcanicamente e tectonicamente do mundo é o Círculo de Fogo do Pacífico. Exatamente, eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Vou abrir o Google de novo. Círculo de Fogo do Pacífico, até já apareceu aqui. Eu quero mostrar um mapa, imagens. Esse mapa aqui acho que está até melhor. Eu não, acho que não vou nem precisar de ampliar na outra imagem, né? Tá vendo aqui? Ele também pode ser chamado de Anel de Fogo do Pacífico. Se fosse em inglês, seria Ring of Fire, né? O Anel de Fogo. Tá até escrito aqui, ó, numa outra figura, ó. Ring of Fire, tá vendo? Então, aqui, ó, usando uma parecido com a imagem de satélite, aqui, ó. Aqui estão vendo, ó? A costa oeste da América do Sul, da América Central, da América do Norte e a costa leste, né, ou então chamada oriental, da Ásia e da Oceania. Olha aí. É a área no mundo com maior incidência desses dois fenômenos. Então, é verdadeiro o que está escrito lá. E, por exemplo, aqui está o Japão, que é o lugar mais ativo tectonicamente do mundo, né? Então, por exemplo, o Brasil está, né, fora dessa zona. Beleza? Porque nós nem temos costa para o Pacífico, né? Então, aqui, ó, está o Oceano Pacífico aqui. As bordas do Pacífico é o chamado, né, ou são denominadas, então, de Anel de Fogo. Cadê a prova? Está aqui. Abriu. Então, quais são as que estão verdadeiras? Todas, né? Então, vai dar a letra D. Beleza, galerinha? Pergunta, comentário? Mais uma questão que envolve vulcanismo e tectonismo, mas essa é boa para nós, aqui de Goiás. Ó. Quem vai ler para nós? Vamos lá, meninada. A animação. Na década, na década, Quanto aos vulcões e suas características, julga os itens. Na década... Hã? Duas princesas estavam aí. Vamos lá. na década passada, atividades de vulcões provaram cancelamento de voos por conta da emissão de cinza. Provocaram, né? Provocaram. Na 2, no fundo dos oceanos, devido à extrema pressão exercida pelas águas, não há atividade vulcânica. Espera aí só um pouquinho. Vamos julgar cada item aí para a gente ganhar tempo. Na década passada, que terminou no final de 2019, lá, né? Houve isso aí, sim. Vulcões, por exemplo, um vulcão no Chile, chamado Pierre-Rouillet, ele emitiu erupção de cinzas que atingiram, inclusive, o Brasil, nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas atingiu, sobretudo, o próprio Chile, claro, e a Argentina. A Argentina tem um lugar muito famoso chamado Estação de Esqui de Bariloche, né? Lá é uma estação de neve. A neve, vocês sabem, né? Ela é bem branquinha. A neve lá ficou
da cor da cinza vulcânica. E nem sempre a cinza vulcânica tem a cor cinza, tá, galera? Ela pode ser mais escura, realmente até bem preta mesmo, tá? Então, Bariloche ficou pretinha, tá? Pela cinza vulcânica. E essa cinza, gente, chamada também de pluma mantélica, ela é um negócio que pode provocar a queda de aviões que são turbohélice ou aviões a jato, visto que a turbina do turbohélice ou própria do jato, ela suga o ar, né? Comprime esse ar numa pressão absurda para queimar com combustível, e que se esse ar tiver com essas partículas da cinza vulcânica, ela tem grande quantidade de material de silício, sílica, esse material vai se fundir dentro da turbina, porque é muito quente, em torno de 800 graus, vai derrubar os aviões. Isso aconteceu, tá? E uma curiosidade para vocês, na Europa foram em torno de quase 3 semanas, 150 mil pousos ou decolagens foram cancelados no território europeu. Imagina quanto prejuízo aconteceu para pessoas e empresas aéreas, tá bom? 2. A 2 você já leu, né? No fundo dos oceanos, devido à extrema pressão exercida pelas águas, não há atividade vulcânica? Há sim. Por exemplo, os vulcões, a partir do afastamento das placas, forma a atividade vulcânica que gera as dorsais oceânicas, como a dorsal mesoatlântica, por exemplo, que já foi mostrada para vocês em aula anterior aqui nesse cursinho. E então essa 2 está errada. A 1 verdadeira, a 2 errada, a 3. 3, por favor. Em Goiás, existe o maior complexo hidrotermal não vulcânico da Terra. Correto. É o complexo das cidades dos municípios, né, de Caldas Novas e Rio Quente. Então, lá não é vulcão? Não. E a gente já trabalhou isso em outra aula aí, né? O processo que aquece a água em Caldas Novas e Rio Quente. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quem elaborou a prova fui eu, né? Peguei algumas questões, outras eu elaborei. Essas do CTM sou eu que elaboro, né? Caldas e Rio Quente igual a geotermia. Também pode ser chamado de gradiente geotérmico. Eita! Pode ser chamado de gradiente geotérmico, grau geotérmico e ainda uma quarta forma, que seria calor telúrico. Ok? Mas, geralmente, qual é a palavra-chave para isso aí? É geotermia. Então, vou apagar tudo aqui, ó. Caldas é geotermia. Aqui, ó. Então, eu vou até colocar em negrito. Ó. Geotermia. Beleza, galera? Verdadeiro. Próximo. Alguém pode fazer uma pergunta, né? Algum comentário também. Mas eu já fui lá e meu primo foi lá, minha prima, lá tem vulcão. Né? No Brasil não há atividade vulcânica. Caldas Novas e Rio Quente fica no Brasil, pessoal? Sim. Logo, não há atividade vulcânica em Caldas e Rio Quente. Vocês viram que eu acabei de fazer um negócio chamado silogismo? Premissa maior, premissa menor, e aí eu tenho a conclusão do raciocínio, né? Ok? No Brasil não há atividade vulcânica.
Caldas Novas e Rio Quente ficam no Brasil. Logo, né? É o que eu falei aí. Número 4. No fundo dos oceanos há rupturas, divergência de placas, como resultado da pressão das correntes de convecção abaixo do assoalho oceânico. Com isso, o magma solidificado no assoalho oceânico forma estruturas conhecidas como os dorsais oceânicos. Corretíssimo. Né? Existem cordilheiras no fundo do oceano, como, por exemplo, aqui no meio do Oceano Atlântico. Então, de modo que forma essas estruturas chamadas dorsais oceânicos. Então, está correto, a número 1, 3 e 4. Da letra D de Jesus, não é, pessoal? Letra D de Jesus. Próxima pergunta. Continua na linha de geografia física, né? Olha aí. Quem vai ler? Compreender temas relacionados ao relevo e formação dos solos. Ó, o tema formação dos solos, conservação dos solos, técnicas ou tecnologias de conservação dos solos e degradação dos solos é maravilhoso. Alguém chegou atrasado, mas está bem-vindo. Beleza? Seja bem-vindo. Galerinha, QD, quem vai ler aí? QD, né? Como a gente fala lá em Goiás. Vocês já foram em Goiás, gente? Lá o pessoal fala assim, QD, né? QD, quem vai ler aí? Eu. O Leia. tectonismo e o vulcanismo são fatores endógenos de formação do relevo. Os processos de empirismo são fatores exógenos do relevo, ou seja, o modelamento do relevo por processos de interperismo e meteorismo sobre o tema, julgue os itens. Só um momento, Ana, e todo mundo aí. Tectonismo e vulcanismo, eles têm origem, olha aqui, ó, eu estou com o cursor aqui, ó, origem interna, que é o que significa essa palavra, não é? Endógenos, certo, pessoal? Significa que é algo de origem interna. Esses dois fatores, tectonismo e vulcanismo, formam as estruturas. Já os fatores exógenos, aqui outra palavra, ó, origem externa. Eles são fatores de modelamento, eles esculpem um relevo, ok? Por processos de intemperismo físico, químico, biológico, né? E esses fatores de intemperismo, eles estão relacionados à atmosfera, sobretudo locais com regularidade de chuvas, lugares que têm estações climáticas chuvosas, como nos climas equatoriais, tropicais e nos climas temperados. Então, aonde esse intemperismo, sobretudo o que está relacionado à água, forma mais solos. Beleza, menina? Vocês se lembram de ter estudado isso no ensino médio? Intemperismo químico, físico, biológico, né? Meteorismo e intemperismo. Se sim, diga que sim. Se não, diga que não. Então tá, Ana, número 1. Planaltos são compartilhamentos do relevo em que a erosão é maior do que a deposição. Verdade. Planalto, ele tem mais erosão do que acumulação ou deposição. 1 é verdadeira. Então, a gente já elimina a letra C de Jesus aqui, ó, que não tenha 1. Número 2. Planaltos são compartilhamento do relevo em que a deposição é maior do que a erosão. Então, vocês viram que a 2 entra em contradição com a 1, né? Como eu já falei que a 1 é correta, então a 2 é falsa. Né? Então, aí já... Beleza. A erosão pluvial é o principal agente modelador exógeno do relevo. Verdade. Qual é essa erosão pluvial? Pluvial é de chuva. Fluvial é de rio. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo.
Então tá. Então essa 3 é verdadeira. E a 4? Nos climas temperado e tropical, há estações chuvosas relativamente longas, e isso favorece a formação de latósolos, Latossolos, princesa. latossolos, solos bem formados com os horizontes bem definidos. Correto. Os latossolos, como existe aqui, por exemplo, na nossa região. Aqui onde nós moramos, no município de Anápolis, existem latossolos, que são solos profundos. Quer dizer, de onde a gente está aqui até atingir o lençol freático, são alguns metros de camadas de solo. Tá? Isso significa, então, solos profundos com horizontes bem formados. Então, aí, certa, né, é 1, 3 e 4. Beleza, meninada? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Próxima questão. Compreender temas contemporâneos brasileiros. Mas aqui é uma questão da Federal de Uberlândia de 2016. Estão vendo? Ó, UFO, 2016. Deixa eu aparecer o gabarito. Eita, vai lá. Quem vai ler para nós? UFO 2016, adaptada. Aliás, Com né, 300 desculpa aí, eu adaptei, agora que eu estou lembrando essa questão. Eu tinha dado uma olhada mais cedo aí nas provas. Essa eu mudei ali por um bom motivo. Eu pus outras coisas lá como opções, tá certo? E foi essa modificação que eu fiz aí. Sim. Com 317 anos, o distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana, tinha história. O vilarejo de 600 habitantes fez parte da Rota da Estrada Real no século XVII e abrigava igrejas e monumentos de relevância cultural. Em 5 de novembro, em apenas 11 minutos, um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilou Bento Rodrigues. A onda devastou outros 7 distritos de Mariana e contaminou os rios Gualaxo, do Norte, do Carmo e Doce. O destino final da lama é o Mar do Espírito Santo, onde o Rio Doce tem sua foz. O que causou a tragédia foi o rompimento de uma das barragens no Complexo de Alegria da mineradora Samarco. Disponível, aí já tem aqui, a barragem rompida em Mariana continha rejeito, o resíduo resultante da mineração de ferro, responsável por desencadear severos impactos humanos e ambientais. Assinale a alternativa incorreta sobre consequências do caso relatado. Letra A. Contaminação das águas das bacias dos rios citados. Essa Letra é B. correta? Essa é correta? O que você acha? Acho que não. Lembra que é para marcar a incorreta. E tem uma incorreta e 3 corretas. Essa é correta. Ela contaminou as águas da bacia dos rios citados, sim. Ok? Ok. B. B. Contaminação dos solos nas proximidades dos leitos dos cursos de água citados. Também contaminou, né? Porque alterou, inclusive destruiu várias propriedades lá, encobriu, né, o solo dessas propriedades, né, com esse rejeito aí, a lama. Então, isso C. aconteceu também. C. Pode falar, C, por favor. Oi? Caiu a nossa conexão? Aumento do volume de água dessas bacias hidrográficas. Pois é. Será que a lama que comprometeu aí, contaminou esses rios? Lembra que, inclusive aqui, princesa, até falou que contaminou os rios, tá vendo no enunciado? Sim. Né? Essa lama, será que ela aumentou o volume de água dessa bacia hidrográfica? Ao contrário, a lama fez diminuir. Então é essa que marca. Essa é a Realmente. incorreta. E a letra D? Mortandade de animais aquáticos e terrestres. Sim,
né? Porque teve animais, por exemplo, que tiveram o seu acesso ao rio interrompido pela lama, sequer puderam chegar ao rio para beber água, por exemplo, né? Animais silvestres não tiveram como. Ah, mas eles podiam andar. Não, vocês devem ter visto no outro desastre, que é o desastre de Brumadinho, que essa tal chamada lama, ela parece aquelas areias movediças de filme e desenho animado, né? O animal pode ficar atolado nela lá e vai morrer, né? De qualquer jeito. Tá beleza? Número 9 agora. É uma técnica de uso racional de solo, que é o assunto aí. Vamos lá? Nas últimas décadas, as Aham. temáticas ambientais saíram dos discursos e começaram a ser implementadas nos campos de cultivo e da criação de animais. Certo. Há uma técnica de conservação de solos que consiste em permanecer com os resíduos palhada das colheitas passadas a fim de formar uma camada de matéria orgânica. Isso evita a lixiviação, exposição direita ao sol, bem como economia com aração e fertilizantes. A técnica citada no enunciado é: Só um momento, tá? Essa técnica que a gente tem que marcar aí, o que é lixiviação aqui? Ó? É aquilo que quando o solo está exposto, sem cobertura vegetal, ele está descoberto, ele está desprotegido, ele está nu. A água das chuvas e das sequências de chuvas lava o solo, separando os seus componentes, e eles vão virar uma lama que vai escorrer para os rios e vai embora. Isso aí que se chama lixiviação, tá? Quando vocês virem imagens de mineradoras ou até de garimpeiros pegando um cascalho e lavando ele para separar uma coisa, isso também se chama lixiviação, tá bom? Mas essa lixiviação que está colocada aí é a erosão pela água da chuva. Qual que é o nome dessa técnica, galera? Que faz tudo isso, ela evita que o solo seja lavado pela água da chuva, não deixa ele ser torrado pela luz direta do sol, ele economiza com arado, né, com horas e horas de tratores passando arado, e economiza com fertilizante. Essa técnica chama-se plantio direto. É a letra C. Beleza? O terraceamento é algo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Eu já tinha mostrado terraceamento em outra aula aí. Vou mostrar terraços de arroz na Ásia. Deixa eu tirar essa caixa alta aqui. Imagem. Tem imagens fantásticas. Olha esta daqui, pessoal. É bem usado na cultura oriental, né? Porque o relevo ele é íngreme, e aí quando eles fazem esses terraços, são patamares, né? Então eles ganham uma superfície plana, concordam comigo? Ela segura a água da chuva, né? Eles controlam a água da chuva e plantam também, se planta chá e tal. Aqui, ó, um outro modelo de terraço, só que aqui agora é na América, né? Aqui está falando que é terraço de arroz. Não, eu quero mostrar terraço na... Achei que era o terraço aqui da América. Mas olha essa imagem aqui. Deixa eu ver essa daqui. Ela não ampliou aqui para mim. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Pensa no como isso aqui é íngreme. Isso, né? Parece uma parede, não é? Uhum. Mas aí tem a superfície de plantar.
Então, são técnicas de conservação do solo, uso racional. Vou mostrar agora, deixa eu tirar aqui, que aqui aparece aqui para mim um negócio que me atrapalha aqui. Agora eu quero mostrar curvas de nível. Curva de nível agrícola. Aqui, ó. Curva de nível. Não tem nenhuma imagem. Ah, aqui. Essa daqui tá boa. Olha aí. Esse terreno aqui tem uma inclinação. Vocês podem olhar que tem um curso d'água bem aqui, ó. Onde eu estou mostrando. Então, eles vêm com o trator, né? E vai seguindo uns patamares aqui do relevo, suavemente, para evitar que a água da chuva ganhe velocidade aqui nessa descida, certo? Eles vão matando a velocidade da água da chuva. Não forma as enxurradas, né? Aqui em Goiás, muita gente chama de enxurrada. Não é enxurrada, o nome técnico é enxurrada, tá? Que é a erosão laminar. Beleza, meninos? Deixa eu ir lá, então, de novo no compartilhamento. Vamos para a prova. E acho que agora a gente vai para a 10ª questão. É uma questão que envolve assunto de atualidades. E essa daqui é bem comprida, vocês viram a questão, né? Alguém quer ler para nós, para terminar aqui? Que basicamente não vai dar tempo de ir nas outras provas ainda. Alguém vai ler ou eu leio? Eu leio. Então vamos. Leia o trecho da matéria de Bernardo Caram e Ricardo Della Coleta, da Folha Online de 24/11/2020. Vocês viram que é bem recente, né? 24 de novembro. A Embaixada Chinesa do Brasil afirmou nesta terça-feira, 24, que o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, segue os Estados Unidos para caluniar a China e pediu que a retórica norte-americana seja abandonada para evitar consequências negativas. A declaração, postada em redes sociais, é uma resposta a publicações feitas na segunda-feira, 23, pelo deputado, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. No Twitter, Eduardo disse que o programa Clean Network, ao qual o Brasil declarou apoio, pretende proteger seus participantes de invasões e violações a informações particulares. Segundo ele, a iniciativa afasta a tecnologia da China e evita espionagem do país asiático. Isso ocorre com repúdio a entidades classificadas como agressivas e inimigas da liberdade. A exemplo, o Partido Comunista da China, completou o deputado, que depois apagou parte das publicações. Em resposta, a embaixada do país asiático disse que o deputado acusou a China de fazer espionagem cibernética e ressaltou que ele defendeu a iniciativa de que discrimina a tecnologia de 5G chinesa. Tais declarações infundadas não são condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, afirmou a representação diplomática. Em outubro, a representação diplomática chinesa já havia alertado o governo brasileiro, afirmando que os Estados Unidos da América mentem sobre a tecnologia 5G. Disseram também que quem tem histórico de desrespeito à cibersegurança é os Estados Unidos. Em 2013, um jornalista estadunidense chamado Glenn Greenwald recebeu informações de um cidadão, também estadunidense, sobre espionagem. Eram documentos que provavam que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos praticava espionagem de qualquer pessoa do mundo, inclusive de autoridades governamentais de países não hostis aos Estados Unidos. Esses fatos contribuem com o discurso da diplomacia chinesa, que alertou quanto ao histórico de espionagem ser estadunidense e não chinês. O caso ocorrido em 2003
Gente, é o caso Edward Snowden, tá? É um caso em que ele mostrou que o serviço, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é NSA em inglês, ela espiona qualquer pessoa, gente. Consegue entrar em qualquer máquina, inclusive numa dessa aqui, ó. Essa máquina aqui, ó, né, que é um computador, não é isso aqui? Fala sério. O que é um smartphone se não um computador de bolso, né? E eu tenho certeza que posso dizer que deve ser 100% de vocês estão assistindo aula e não é por um notebook. Estão assistindo aula por um celular, concorda? Mas você, tendo acesso à internet, né? Sobretudo essa daí, que é a tecnologia 5G, então eles querem falar o seguinte, é uma questão, existe uma concorrência entre a China e os Estados Unidos em relação a quem vai liderar o modelo da tecnologia 5G. Os Estados Unidos dizem que como a China é um país autoritário, né, eles vão prejudicar os países que utilizarem essa tecnologia. Ao passo que a China vai falar, não, é quem tem histórico de espionagem é os Estados Unidos. Não foi só essa vez. Esse outro cara aqui, ó, ele apareceu muito na mídia semana passada, Julian Assange, ele é do Wikileaks, né? Ele também divulgou que documentos do governo britânico, alemão, dos Estados Unidos, documentos chamados top secret, né? Ou seja, altamente confidenciais. Tá certo, galerinha? Alguma pergunta, alguma coisa? Digo que é uma questão longa aqui, que não tem muito a ver com... Nesse caso, ela não tem muito a ver com o Enem, de verdade. Não, num sentido, né? Porque aqui, quando se fala de política externa dos Estados Unidos, o caso do Edward Snowden, ele envolve aqui, ó, um negócio chamado doutrina Bush, que é os Estados Unidos versus, né, o terrorismo internacional. Beleza, meninada? Tranquilo? Então vamos lá, cadê? Perguntas, comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou desacostumado com aula, galera. Tem muitos dias que eu não estava, né? Minha cabeça está dolorida. Cabeça doeu. Será que é fome? E nós tivemos uns minutos perdidos no começo, né? Eu peço desculpa mais uma vez, eu não estava conseguindo entrar aqui, né? Mas, enfim. Alguma coisa vocês querem falar? A gente tem aula quarta-feira que vem, né? Dia 13. Beleza? Tranquilo? E aí, cadê vocês aí para falar um salve aqui pro teacher? Salve. Cursinho preparação, tá aí. Aqui do fogão a lenha, deixa eu abrir o forno. Ó, assando um pernil aqui, ó. Menino, desde o Natal tá assando, hein? Só o Todd. Beleza? Cadê a Isa? Ela vai encerrar aqui, que eu tenho outra aula agora também, né? Na outra turma. Que eu esqueci até quais são as turmas agora. Podemos encerrar então, meninada? Eu agradeço vocês a presença aqui nesse ambiente virtual, a paciência. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma para o seu êxito nessa empreitada, né? Lembrando que o Enem, ele abre, a participação no Enem, com aqueles critérios lá que vocês sabem, ela abre uma situação de oportunidades, né? Você tem acesso a um monte de políticas públicas, tá certo? Fiquem com Deus. Isa, me desconecta aí então. Valeu, galera. Tá falando aqui que talvez a aula vai ser na mesma turma. Obrigado. Valeu, muito obrigado, meninada. Obrigado, professor. Valeu, um abraço no coração, um beijo no coração de vocês. Com Deus. Com Deus.